Vai começar a gravar. E a gente começa, então, tratando primeiramente de relações de trabalho. E aqui é relações não no sentido de relacionamento interpessoal, né, se a gente se dá bem no trabalho, não. Aqui as relações entre três agentes básicos, que são as empresas, né, os empregadores, os trabalhadores e muitas vezes o governo que vem intermediar, né, e legislar sobre essas relações. Então, só para a gente lembrar que nós estudamos lá no início do semestre, os subsistemas de RH, né? Então, são 5 subsistemas básicos, né? Provisão, aplicação, manutenção, desenvolvimento e controle. Onde se situam os temas do nosso encontro de hoje? O tema das relações de trabalho faz parte da manutenção de recursos humanos, porque é uma atividade que colabora para manter os colaboradores na organização, motivados, dando o melhor de si, representados nos seus anseios, enfim, né, tem esse objetivo. Já os indicadores de RH é uma atividade relacionada a controle ou monitoramento de recursos humanos, para a gente poder ter um acompanhamento de como é que se dão essas questões. Então, só relembrando que a manutenção cria condições para que as pessoas estejam motivadas a trabalhar, protegidas de possíveis riscos inerentes ao trabalho e devidamente representadas em seus anseios legítimos. E aí, nesse devidamente representadas, que entra principalmente esse tema das relações de trabalho. Então, as relações de trabalho, ou relações trabalhistas, como quiserem denominar, também chamada de RT, é uma área, às vezes é uma pessoa, né, interna ou externa da empresa, mas enfim, é uma área que responde pelo planejamento e execução de programas relacionados à área trabalhista sindical, bem como pela prestação de assessoria em questões referentes às políticas e diretrizes no campo das relações entre capital e trabalho e no correto cumprimento de normas. Ou seja, é uma área que não é raro, e pelo contrário, é muito corriqueiro a gente verificar a presença de profissionais da área do direito atuando em relações de trabalho, principalmente aqueles especializados em direito do trabalho, direito trabalhista, previdenciário também, mas mais o trabalhista, porque são as pessoas que muitas vezes têm esse conhecimento das normas legais, da legislação, que pode instruir, né, dar essa assessoria à empresa referente a essas questões. Então, eu já vi empresas que têm esse profissional dentro da área de recursos humanos, então, um profissional do direito que vai atuar nessa área. Outras empresas optam por levar isso para o seu departamento jurídico, e outras, principalmente as menores, que não têm essa estrutura toda, fazem a terceirização, né, através da contratação de advogados especializados para prestar essa assessoria. Então, o que faz as relações trabalhistas? Contatos com os sindicatos, sejam eles patronais, que a gente vai ver o que é, federações de indústrias também, né, se for o caso, as negociações, tanto dos acordos e como das convenções coletivas, a gente também vai ver qual é a diferença entre eles, planejamento e implementação de um programa contínuo de relações de trabalho, a análise do clima, que não é esse clima quente que a gente está vivendo nesses últimos dias, mas aí sim é o clima no sentido das relações interpessoais, de como os funcionários veem a empresa, da satisfação deles com a organização ou não, condução de palestras, assessoria à cúpula da empresa e acompanhamento dos dissídios, julgamentos e do contencioso trabalhista. Então, o que é esse contencioso? Esse contencioso tem a ver com o volume de ações trabalhistas que a empresa tem na justiça. Então, se a empresa perdesse, digamos assim, todas essas ações, quanto que isso representa financeiramente para ela? Então, tem algumas empresas que têm tanta ação trabalhista que chegam a criar um departamento ou designar alguns advogados ali só para cuidar dessa parte, porque vivem, né, muitas ações trabalhistas, ao passo que tem empresas que nunca tiveram uma ação trabalhista mesmo existindo há muitos anos, né? Então,
varia muito, assim, de empresa para empresa. Então, essa questão do contencioso trabalhista, ela é uma preocupação para grandes empresas, empresas que têm esse volume de ações trabalhistas grandes. E o objetivo não é só fazer a defesa da empresa, mas também atuar preventivamente, né, para que funcionários ou ex-funcionários não entrem, né, com ações trabalhistas contra a empresa. Então, também assessorar a empresa para que ela atue de uma forma correta e que ela venha cumprir a legislação, né. Bom, como uma das questões referentes à RT é essa negociação com sindicatos e tal, então eu trouxe um pouquinho aqui da história, né, do sindicalismo. Ele surgiu com a Revolução Industrial na Inglaterra, com a implantação de sistemas de remuneração, e organiza os trabalhadores conforme um instrumento de trabalho ou matéria. Então, a ideia é que exista apenas um sindicato para cada categoria em determinada localidade, e que não haja uma competição entre sindicatos. Então, quem defende ali, ou quem luta, né, pelos direitos dos trabalhadores, metalúrgicos de Porto Alegre, é um determinado sindicato, não vai ter outro que vai fazer a mesma atividade, né, só se for em outro local. Isso no caso dos trabalhadores, mas a gente tem que ver também que existem os sindicatos patronais, que são os sindicatos que defendem as causas das empresas, né, que lutam pelos objetivos dos empregadores. Então, tem os dois tipos de sindicatos, né, tanto os patronais como dos empregados. E muitas vezes esses sindicatos vão passar por um processo de negociação, né, de várias questões referentes às relações de trabalho. Uma dessas negociações diz respeito ao acordo coletivo. Então, o que é o acordo coletivo? O conceito nos diz que é um acordo firmado entre uma empresa e seus empregados, ou entre diversas empresas e seus empregados, ou o respectivo sindicato, em que constam cláusulas acordadas e responsabilidades de cada uma das partes. E deve ser homologado tanto pelo sindicato quanto pelo Ministério. Antigamente, até a gente pode fazer uma correção aqui, era o Ministério do Trabalho. Como desde o último governo federal nós não temos mais Ministério do Trabalho, hoje o ministério que faz isso é o Ministério da Economia, na Secretaria do Trabalho. Então é só uma questão aqui de estrutura. Então o acordo coletivo, ele é mais restritivo, assim, ele é muito mais focalizado. É uma empresa ou é um grupo de empresas ali que fez um acordo com aqueles trabalhadores, ou com o sindicato que representa aqueles trabalhadores, ele é mais focado, ele não pega toda a abrangência de empresas daquela região. Já a convenção coletiva é mais ampla, também vai ser um instrumento normativo, também vai ter uma série de cláusulas acordadas, só que aí pega todos o sindicato patronal e todos os trabalhadores daquela região, enfim. Então, por exemplo, um exemplo de acordo seria um acordo entre o Banco Bradesco e o sindicato dos bancários. Esse é um acordo, né, entre o banco e o sindicato. E aí não vale para o Santander, não vale para os outros bancos, é do Bradesco. Já a convenção coletiva, o que seria? Uma convenção entre o sindicato, entre a Federação dos Bancos, a FEBRABAN, e o Sindicato dos Bancários, porque aí pega todos os bancos ali e todos os bancários, então ela é mais ampla. E os acordos e convenções, eles ganharam muita importância depois da reforma trabalhista de 2017, porque nesses acordos e convenções conseguem ter algumas cláusulas ali, que são, inclusive, digamos que elas passam na frente da própria legislação, que elas determinam algumas coisas além da legislação, e elas acabam tendo força de lei, porque a reforma trabalhista, ela previu isso, né, que os acordos e convenções coletivas tivessem muito mais força do que a própria lei trabalhista. Né? Então, eles ganharam muita importância, ao passo que os sindicatos dos trabalhadores foram enfraquecidos com a reforma trabalhista, porque hoje não existe mais aquela obrigatoriedade do trabalhador ser descontado um dia por ano de trabalho como contribuição sindical obrigatória. Então, a contribuição obrigatória caiu, então, hoje, se eu quiser, eu não contribuo mais obrigatoriamente por sindicato,
E aí os sindicatos dos trabalhadores tiveram que se reinventar para criar formas alternativas de captação de recursos, já que eles não contam mais com aquela obrigatoriedade da contribuição sindical que era repassada, né, descontada dos trabalhadores. Então, foram algumas mudanças que a gente ainda está vendo como é que está sendo o impacto disso, né, nas relações de trabalho. Passando um pouquinho aqui para os tipos de cláusulas ou reivindicações trabalhistas que constam nesses acordos e convenções, a gente pode classificar essas cláusulas como 3 tipos. As cláusulas econômicas, que vão ser todas aquelas referentes a questões mais financeiras, né, que vão impactar no bolso do trabalhador, como os reajustes para aquele ano, como é que vai ser as horas extras, se vão ser pagas e como, aumentos, etc. Depois, as cláusulas sociais, que vão dizer respeito principalmente às condições de trabalho, como, por exemplo, garantia de emprego ao acidentado e à gestante, as medidas de proteção na parte de segurança, etc. E as cláusulas político-sindicais, que vão dizer respeito sobre a representação sindical, as homologações, como é que vai funcionar toda essa questão sindical. Então, se a gente pegar uma convenção ou um acordo, a gente vai ver que eles seguem mais ou menos essa ordem nas cláusulas. Vocês até podem olhar os acordos e convenções que eu disponibilizei lá no Moodle, são antigos, mas eles seguem esse modelinho e vão ter uma série de cláusulas de acordo com essa classificação. Bom, todo acordo ou convenção, ele começa com um cabeçalho. Nesse cabeçalho estão identificadas as empresas ou os sindicatos que assinam aquele acordo ou convenção. Também vai dizer qual o período de vigência, ou seja, de quando a quando aquele acordo ou aquela convenção é válida. E aí depois já começam as cláusulas, primeira, segunda, assim por diante, pode ter subdivisões nesse documento, e lá no final, todos os responsáveis assinam. Então, é uma estrutura mais ou menos padrão. Vocês têm como atividade, nessa parte do conteúdo, buscar uma convenção coletiva de trabalho na internet, dar uma olhada e postar ali na tarefa, né, quais são os sindicatos envolvidos, os que assinam, né, tanto patronal como dos trabalhadores, qual a vigência, qual site que vocês encontraram essa convenção, para eu saber também, e cláusulas que chamaram a atenção de vocês. Ah, mas essa convenção tem 100 páginas, eu não tenho como ler 100 páginas. Claro que vocês não vão ler 100 páginas, mas vocês vão passar o olho, vão ver o que chama atenção. Muitas vezes essas convenções têm sumário, então a gente pode ir direto naquilo que a gente já acha interessante, vão dar uma olhada e vão fazer um pequeno comentário do que vocês acharam interessante. Isso é o objetivo dessa atividade, que vocês tenham, né, contato com esse importante instrumento das relações de trabalho. Bom, para fechar essa parte, gente, trazer também um pouquinho para vocês sobre os meios de ação sindical. Os meios de ação sindical, eles dizem respeito tanto a meios patronais como de trabalhadores. Então, muitas vezes a gente vê a manifestação mesmo é de trabalhadores, né? Mas o patronal também pode se manifestar. E são 2 formas, em geral, né, que as empresas se manifestam. Uma é o lockout e a outra é a lista negra. O lockout significa a parada dos trabalhos e pagamentos, evitando danos à empresa, após todas as alternativas de negociação e conciliação. Então, a empresa e os trabalhadores tentaram, né, negociar, acordar, não conseguiram e tal, e aí uma hora a empresa diz, então ninguém mais trabalha, para tudo, para pagamento, para tudo, como se fosse assim, né, uma manifestação, eu acho que eu diria assim, gravíssima, né, chegar nesse ponto da relação. Mas pode acontecer, e a gente viu isso quando houve a greve dos caminhoneiros, que algumas empresas de transporte, também para evitar danos, acabaram elas parando tudo, né, para até poder normalizar a questão. E a outra é a lista negra, que infelizmente é utilizado esse nome, que não seria um nome ideal, né, mas o que consiste? Uma relação de demitidos por questões sindicais distribuída entre as outras empresas do ramo. E isso aí é ilícito, né, não poderia ser feito. Mas a gente sabe que muitas empresas fazem, né, então circulam, né, entre elas, as empresas trocam informações, trocam figurinhas, e dizem, fulaninho, sindicalista, né, e tal, e aí
a gente às vezes não sabe por que, que a pessoa está com dificuldade de se recolocar naquele ramo, talvez seja por isso, né? Não é nem a falta de qualificação dela, nem nada. É porque ela está nessa lista que está circulando pelas empresas do ramo. Tá? Já na manifestação de trabalhadores, nós temos greve, piquetes e outras formas que são ilícitas. A greve é a forma lícita, né? Claro que respeitando a legislação que trata de greve. E consiste no direito das pessoas se absterem de trabalhar como meio de pressionar o empregador para a obtenção de uma reivindicação de interesse geral. Então, isso é importante, né? A greve ela tem que ser deflagrada por meio do sindicato, tem que ser comunicada à empresa com 72 horas antes, a reivindicação tem que ser de interesse geral, já deve ter tentado se chegar a uma negociação e não se conseguiu. Não é assim, hoje eu acordei, tá chovendo, né? Não quero trabalhar. Não é algo assim individual e de interesse individual, é algo de interesse geral. Depois nós temos os piquetes, que ocorrem quando os colegas grevistas tentam impedir a entrada de trabalhadores não grevistas. Então, vocês já devem ter visto isso, né? O pessoal monta lá uma barraquinha, fica de plantão na porta da empresa e tenta, né, impedir que os colegas que não aderiram à greve entrem para trabalhar. É bastante comum. E agora vamos ver as formas ilícitas, que são bem curiosas, e algumas de vocês algumas delas vocês já devem ter visto na prática. Vejam os nomes. Greve simbólica. É uma parada, não é uma greve, tá? É só o nome que leva a palavra greve. É uma parada do trabalho, mas permanecendo no local. Então, estamos aqui todos trabalhando, né? E cruzamos os braços. Então, é uma greve simbólica, né? Uma forma de manifestar a sua insatisfação, a sua reivindicação. Há a possibilidade também de greve de advertência, quando ocorre uma parada súbita, com a diferença de que há o abandono. Então, estamos aqui trabalhando, paramos todos e vamos embora, abandonamos o local de trabalho, deixando a empresa na mão. Depois, a greve de zelo, também conhecida como operação padrão, essa a gente já ouve falar bastante, quando ocorrem cuidados exagerados na execução do trabalho. Então, a gente vê isso muito em casos de alfândega, Receita Federal, aduana, né, em que os fiscais muitas vezes estão insatisfeitos e eles fazem o quê? Uma revista em todos os passageiros, em todas as pessoas que transitam, abrem mala por mala, e aí isso vai gerando uma fila enorme, né, porque é um trabalho extremamente lento, porque é um trabalho que deveria ocorrer por amostragem, não uma revista em todo mundo. E é uma forma de mostrar, estamos insatisfeitos, as condições de trabalho são inadequadas, faltam servidores, enfim, né? É uma manifestação. Já a greve relâmpago, ou Operação Vaca Brava, leva esse nome curioso, né? Ocorre quando existe uma parada rápida em um ou mais setores sem planejamento prévio. Então, imaginem uma indústria, né? Para um setor, os outros estão trabalhando, mas de repente eles vão ter que acabar parando porque falta um insumo que chega daquele setor, a matéria-prima e tal. Daí, eles param. Daí, aquele setor volta a trabalhar. E assim vai pipocando, por isso que o nome é relâmpago, né? Para ali, volta, para acolá, para lá, e assim vai. Isso faz com que o serviço ou o trabalho, a linha de produção, não consiga dar uma continuidade. E aí vocês vão ver, mas as pessoas estão lá trabalhando, mas não estão, né? Então a coisa não anda. É uma forma de manifestação da insatisfação dos trabalhadores. Também pode ocorrer faltas ou atrasos de pessoal em setores vitais feitos voluntariamente, o que é algo mais raro de acontecer, porque normalmente a empresa desconta, né, essas faltas ou atrasos, e aí as pessoas não querem arriscar, né, ter essa perda financeira. Mas poderia ser uma forma também. A paralisação de fornecedores, isso a gente às vezes vê, né, que a manifestação não é nem dos próprios trabalhadores, mas são dos fornecedores da empresa insatisfeitos com falta de pagamento, alguma questão assim, né. Então, esses fornecedores paralisam como uma forma também de manifestar a sua insatisfação. Temos também o banimento de horas extras, que é a recusa dos trabalhadores por fazer horas extras quando a empresa precisa.
também uma forma de manifestar a sua insatisfação. Temos a ocupação do local de trabalho, que ocorre durante um certo período de tempo, também com tendas, faixas. A gente vê muito isso no magistério, né, servidores do Estado ou de prefeitura, é bem comum, mas tem também em empresa privada. E a sabotagem também, né, que aí não precisa nem dizer que é crime, né, quando há uma danificação de máquinas, etc, etc. E acabei pulando aqui a Operação Tartaruga, na letra D. A Operação Tartaruga também é chamada de greve branca, e é uma operação que às vezes a gente ouve falar que existe, né? É o trabalho lento, fora de condições técnicas, com queda de produção e qualidade. Qual é a diferença da operação padrão? Na operação padrão é um cuidado exagerado, então isso até acaba gerando uma lentidão, mas o pessoal está lá trabalhando minuciosamente. Já na Operação Tartaruga, não. Na Operação Tartaruga, o trabalho ocorre, mas devagar. A gente vê isso, por exemplo, algumas vezes com motoristas de ônibus, né? E a gente vê aqueles ônibus nos corredores da cidade bem devagar, né, manifestando a sua insatisfação. Essa é a Operação Tartaruga ou Greve Branca. Muito bem, essa parte das relações de trabalho a gente fechou aqui, depois eu vou abrir também para a gente conversar. Mas, de imediato, eu já vou trazer para vocês essa complementação dos indicadores de recursos humanos. Então, como é que a gente faz esse controle dos recursos humanos? Em geral, as empresas utilizam diversos indicadores. Os mais comuns são de rotatividade e de absenteísmo, mas pode ter outros também. Então, começando pela rotatividade, eu acho que é um indicador importante da gente entender, é chamado também de turnover, é o nome em inglês, e refere-se ao índice de desligamentos de empregados da empresa, e gera custos. Então, tem a ver com as saídas de pessoa. Então, por exemplo, numa determinada empresa, num determinado setor, tem muita gente, a pessoa entra, começa a trabalhar, pede demissão. Daí chega outro, daí o outro fica lá um tempo, já pede demissão. Então, a gente diz que tem muita rotatividade naquela empresa ou naquele setor. Isso gera custos, porque a empresa vai ter que contratar outra pessoa, tem o custo de recrutamento, custo de seleção, custo de contratação, custo de treinamento, né? Quando a pessoa sai, tem que pagar também todas as verbas que ela tem direito. Então, muitas vezes, dependendo do tipo de setor, isso até trunca, né, o serviço, fica complicado de dar continuidade. Em outros setores já é mais natural, né? Tira um, põe outro trabalhador, em geral, trabalhadores que não precisam de grande qualificação e que tem mais em abundância no mercado, como a gente já estudou lá no início, quando falamos de mercado de trabalho e mercado de recursos humanos e essa dinâmica. Bom, o que causa essa rotatividade? As causas podem ser divididas em externas e internas. As externas têm a ver com questões fora da empresa, que ela não vai ter muito controle, muita ingerência sobre isso, com a própria conjuntura econômica, ou as oportunidades que existem no mercado, e muitas vezes fazem com que os trabalhadores vão embora mesmo, né? Já nas internas, a empresa consegue atuar mais. Então, às vezes as pessoas saem por problemas nas políticas da empresa, insatisfação, saem muito pelo tipo de supervisão, relacionamento com a chefia, com as condições de trabalho, e aí sim a empresa pode atuar. E como é que ela tem essas informações? Ela pode, se desejar, fazer uma entrevista de desligamento. Assim como a gente faz uma entrevista quando a pessoa entra na empresa, né, no processo seletivo, há possibilidade de a gente conversar na saída. E aí utilizar essas informações para rever nossos processos. Então, se a empresa tem essa intenção de aprimorar o seu processo, ela pode vir a conversar com as pessoas para que elas digam o que elas estão pensando, por que elas estão saindo, e depois agir em cima disso para as demais, né? Bom, como a gente faz esse cálculo? Então, o indicador ele é expresso de uma forma numérica. É um cálculo relativamente simples. A gente pega o número de desligamentos que aconteceram naquele mês, pega a média de funcionários no meio do mês, por exemplo, no dia 15, então quantos funcionários a empresa tem, divide um pelo outro e multiplica por 100 para dar em termos percentuais.
Então, no nosso exemplo, uma empresa que teve 25 desligamentos durante um mês e ela tem uma média de funcionários de 500, então 25 dividido por 500 vezes 6 dá 5%. O que significa uma rotatividade de 5%? Significa que 5% dos trabalhadores estão saindo da empresa, né? Então, nós podemos fazer esse cálculo por mês, por ano, né, para ver qual percentualmente, quanto que a empresa trocou de trabalhadores. Claro que a gente sabe que muitas vezes a empresa troca sem repor, a pessoa sai e a empresa não repõe, né? E aí isso vai mudando ali a média de funcionários. Ah, por que no meio do mês? Porque todo dia tem gente entrando e gente saindo, dependendo do porte da empresa. Então, a gente tem que pegar um dia ali como padrão para fazer o cálculo, porque a gente teria, na verdade, uma rotatividade diária, né? Se a gente fosse calcular todos os dias do mês e tal. Mas, então, para ter um padrão, em geral, se usa esse meio do mês. Então, esse é bem simples. Bom, a gente pode considerar, para esse indicador, tanto as pessoas que pediram demissão, como as que foram demitidas. Depende do que a gente quer considerar, né? Se a gente quer saber só as que pediram para sair, ou a gente quer saber todo o percentual, né, da força de trabalho que a gente acabou fazendo essa troca, né, que rodou, né, que teve a rotatividade. Tem as duas possibilidades. Agora vamos falar sobre o absenteísmo, também chamado de ausentismo. As faltas a trabalho. Isso também é um grande problema, dependendo do tipo de empresa e desse volume, né? E quais as principais doenças? Causas? As doenças, problemas pessoais, baixa motivação, insatisfações, etc. Então, as causas são as mais diversas, né? E dependendo do tipo de trabalho, pode causar grandes prejuízos, né? A gente contar com o funcionário não vir trabalhar, não abrir a loja, não tá lá no horário marcado para o atendimento. Então, eu sempre digo que o pior problema do absenteísmo é aquele que pega a empresa de surpresa. Então, acordei hoje mal, né? Tô doente, não fui. Então, muitas vezes a empresa não consegue se preparar para suprir, né, aquela falta. Agora, aquele funcionário que a gente já sabe que está afastado, esse a empresa já se preparou para suprir, ou contratou um temporário, ou redistribuiu as atividades, contratou um terceirizado, enfim, né? Então, esse não é tão grave porque a empresa consegue se preparar. O mais grave é a falta pega de surpresa. Então, para calcular esse índice de absenteísmo, a gente pode já considerar ou não aquelas pessoas que já estão afastadas, por exemplo, quem já foi para o INSS, né? Então, posso tanto botar na conta esses, que daí eu vou ter um absenteísmo maior, ou eu posso excluir eles da minha conta e ficar só com esse absenteísmo que é mais repentino, né, até o 15º dia de afastamento, mais de surpresa. O importante é que a empresa venha a atuar em relação ao absenteísmo se isso estiver prejudicando o seu serviço. Claro que um índice de absenteísmo é normal, tá, gente, que ele exista, porque todos nós somos humanos, a gente falta, a gente tem problemas, né, acontece um problema na nossa casa, a gente não consegue trabalhar, mas isso deve ser uma eventualidade, não deve ser a rotina para a empresa, né? Bom, como a gente faz o cálculo? A gente tem que pegar, para botar na nossa conta, a gente tem que somar todas as faltas que aconteceram naquele período. Digamos que eu estou calculando o absenteísmo deste mês de novembro. Eu tenho que somar as faltas. Então, fulaninho teve 2 faltas, outra pessoa teve 1 falta, a outra pessoa teve 3 faltas, a outra faltou 10 dias, e eu vou somar tudo. E eu vou ter lá 300 faltas, 1000 faltas, seja lá quantas faltas forem. E eu vou dividir essa soma das faltas pelo número médio de funcionários, porque, claro, eu tenho que ver quantos funcionários eu tenho para fazer uma proporção, né? Posso pegar o número de funcionários no meio do mês, assim como a rotatividade, para ter um padrão. E eu tenho que calcular quantos dias de trabalho ocorrem naquele mês ou naquele período, porque eu também tenho que fazer isso proporcionalmente. Então, eu vou pegar todas as faltas, dividir pelo número médio de funcionários, vezes o número de dias de trabalho, tudo isso, vezes 100 para dar em forma percentual. Então, no nosso exemplo, uma empresa com 300 faltas no mês, então somou as faltas de todo mundo, 25 dias de trabalho e 500 trabalhadores, nós temos aquele cálculo ali, né? 300 faltas dividido por 500 vezes 25, tudo isso vezes 100,
dá 2,4%. É alto ou é baixo? Eu acho que é baixo, né? Porque o que significa 2,4% de absenteísmo? Significa que eu tenho, naquele mês, 2,4% dos funcionários, digamos assim, faltando, ou um percentual de faltas de 2,4%. É baixo, considerando 100%, significa que eu estou lá com 97,6% da minha força de trabalho na ativa. É ótimo, né? Se a gente fosse considerar o absenteísmo aqui na nossa conexão da PNP, quanto seria? Mais de 50%, né? A gente tem bastante gente faltando na conexão. Se a gente fosse uma empresa, a gente estaria quebrado, obviamente. Então, a gente tem que fazer essa relação, né? O quanto que a empresa considera aceitável de absenteísmo. E como eu falei antes, também a empresa pode estar monitorando outros indicadores de recursos humanos. Por exemplo, em relação à produtividade, então pegar o lucro ou a produção e dividir por número de funcionários para ter tipo uma produtividade média, né? Posso somar horas de treinamento, quantas horas de treinamento eu investi por ano, ou quantas horas de treinamento em média por funcionário, qual é o tempo que eu levo para repor uma determinada vaga, sempre no sentido de diminuir esse tempo. Índices na pesquisa de clima, então tem empresas que fazem essa pesquisa de tempos em tempos, né? E vão monitorando. Depois nós temos indicadores de segurança do trabalho, como o número de acidentes, taxa de frequência, taxa de gravidade, etc. Então, são vários indicadores que a empresa pode escolher quais são relevantes para ela, quais que ela vai monitorar e como. Então, claro que as empresas grandes, elas têm isso aí muito organizado, né? Muitas vezes colocam lá nos seus relatórios. Já a empresa pequenininha, talvez nem contabilize isso, nem registre em nenhum lugar. Fica muito no olho do dono, né? Quanto que ele está observando, enfim. Mas seria interessante, né? Quando eu tenho, por exemplo, várias filiais, várias lojas numa rede, poder comparar uma com a outra, ver quais que estão mais produtivas, enfim. Esses indicadores ajudam muito a saber, né, se a gente de recursos humanos está fazendo um bom trabalho e ter um feedback, né, da nossa atuação. Muito bem, gente, fechamos por aqui essa parte.